Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Estou aqui para falar da classificação do Iviema para a grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Antes, porém, peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, desce o dedo no like, curta, compartilhe e mande para os amigos e para os inimigos. Quero dizer para quem diz que eu sou pé frio, que eu sou pé quente. Recebi a camisa do Iviema lá na estreia contra o Aquidauanense. É verdade também que eu recebi no mesmo dia a camisa do Aquidauanense. O Aquidauanense caiu, o Iviema está na Copa do Brasil, o Iviema está na final do campeonato estadual. O Iviema volta a uma Copa do Brasil após uma década, né? E vai fazer com o Operário uma final inédita. Ontem, o jogo todo foi discrepante. Primeiro tempo em que o Iviema não foi bem, apesar de ter feito gol com 2 minutos, com o Eliezer. O Águia Negra teve muita posse de bola, o Iviema permitiu e mudou essa característica sua de dar a bola para o adversário, e o Águia Negra ficou com a bola rodando de um lado para o outro, chance mesmo não teve, né? Mas esteve presente muito no campo de ataque. O Iviema não se portou bem na primeira etapa. Uma bobagem do Dezinho, deu um pênalti de graça para o Águia Negra, que empatou, e aí a única chance real, tirando em cruzamentos, né, em bolas paradas, do Águia Negra foi um chute do Igor Eto'o, que passou sob o travessão do goleiro Neto. Apesar de ter jogado mal o primeiro tempo, ainda assim o Eliezer teve a grande oportunidade de fazer o segundo gol e perdeu. Aliás, ontem o Eliezer, disparado pior em campo, na minha opinião, jogou muito mal, perdeu gols que não se perde em um jogo decisivo. Quando voltou do intervalo, aí nós vimos o time que é o melhor do campeonato. O Douglas bateu na mesa, arrumou a equipe e aí, velho, não teve jogo. Não teve jogo. Se no primeiro tempo o Águia Negra ficou com a bola, né, e tentava de um lado para o outro, no segundo tempo não teve jogo. O zagueiro Michel marcou 3 gols, só um deles de cabeça, tá? E a única grande chance que o Águia Negra teve foi numa cabeçada, logo no cruzamento da direita, se eu não estou enganado, o menino que entrou, me fugiu o nome. Entrou de peixinho e de cabeça obrigou o Neto a fazer uma boa defesa. Quem entrou no lugar do centroavante Rodolfo, me fugiu o nome. Tirando isso, foi um vareio do segundo tempo. O Iviema apertava, chance de gol, gols perdidos pelo Eliezer. Foi totalmente discrepante, né? O Gilmar Matos usou durante a transmissão o comentário que o Águia Negra é o feio arrumado. E realmente, o Rodrigo Casca arrumou o time, mas mesmo assim sucumbiu diante do melhor futebol do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Iviema e Operário farão a final em 2 jogos. Primeiro sábado em Campo Grande, 18 horas. A finalíssima deverá ser no outro domingo e deverá ser 17 horas, a menos que a televisão mexa na questão do horário, porque o Iviema joga todos os jogos em casa às 17 horas. 2 tabus: o Iviema não foi campeão jogando em seus domínios, ganhou em 2008 em Três Lagoas do Madrugadão, perdeu do Naviraense em 2009 e do Comercial na última final que esteve em 2015. 4ª final do Iviema no campeonato, todas comandadas por Douglas Ricardo. Todas, sem exceção. Aliás, o Douglas Ricardo ele pode entrar para mais um rol e esse seria inédito. Nunca um técnico da Série B, campeão da Série B, foi campeão da Série A no ano seguinte. Do mesmo jeito que nunca um clube campeão de Série B foi campeão de Série A no ano seguinte. O Douglas foi campeão da Série B pelo Naviraense e pode ser campeão da Série A pelo Iviema, mostrando mais uma vez que é o melhor técnico do Mato Grosso do Sul, isso há um bom tempo. O Douglas, que foi campeão da Série A pelo Iviema e pelo Corumbaense, foi vice-campeão em 2009 e 2015 pelo Iviema, campeão da Série B pelo Ubiratã em 2013 e atualmente pelo Naviraense. Então, o Douglas é um rol, poucos técnicos campeões de Série A e Série B, e o Douglas pode ser o primeiro treinador sequencialmente campeão da B e da A, coladinho. Do outro lado, Leocir da Lastra. 2 campeonatos aqui levam o Operário a 2 finais. E desta vez com muita dificuldade, né? Muitos problemas o Operário teve e o da Lastra teve ao longo do caminho. E vai ter agora um problemão, porque do mesmo jeito que o Águia Negra enfrentou um time que não era o Dourados,
O Águia Negra passou do Dourados porque o Dourados era um time paupérrimo de ideia. Dessa mesma forma, o Iviema não é a Portuguesa. A Portuguesa só tinha um predicado, a bola aérea. E a gente dizia que se o Leocir marcasse a bola aérea, deixaria a Portuguesa em dificuldades, e assim foi. E o Operário foi melhor que a Portuguesa, e por isso chegou à final, mereceu chegar à final. Agora contra o Iviema são muitos problemas, são muitas variações que tem o time do técnico Douglas Icardi, e também, diferentemente da questão dos jogos com a Portuguesa, que os dois foram em Campo Grande, o Operário vai jogar em casa e vai decidir fora, ou seja, vai ter a obrigação de ir para Iviema em vantagem, precisa fazer vantagem em casa. Nunca o Operário ganhou um campeonato de mata-mata fora de casa, é um outro tabu. Um dos dois vai cair, o Iviema nunca foi campeão em casa e o Operário nunca foi campeão em mata-mata fora de casa. Em 2022 o time foi campeão em Aquidauana, mas era pontos corridos. Então, o Leocir tem um problemaço na frente, que é pegar o melhor time do campeonato. Se não acontecer nenhum problema, 11 contra 11, se o Operário jogar o máximo, e o Iviema jogar o máximo, o Iviema ganha os dois jogos. Se cada um, nas duas finais, jogar tudo que pode, o Iviema ganha os dois jogos e com tranquilidade. Porque é um baita de um time. É um puta time bem treinado. Não que o Operário não seja bem treinado, mas o Operário tem muitos problemas que vêm ocorrendo ao longo do campeonato. Contusão, o time começou tarde, falta de planejamento. Não que o Iviema começou cedo, tá? O Iviema começou depois do Operário. Mas o time do Iviema vem jogando junto faz 4 campeonatos. É o mesmo time, mesma comissão técnica. Então quando você tem essa sequência de trabalho, você erra menos. O Douglas tem um time na mão. E o problema é esse, o Operário tem que remontar, né? O time do Iviema estava no Naviraense. Parou lá para as férias e voltou. Entende? Então é discrepante, é bem discrepante. O Iviema é bem favorito para o campeonato. Vou ficar muito surpreso se o Operário ganhar o campeonato. Vou ficar bastante surpreso. O Operário foi onde precisava ir pelo investimento que tem, pelo que se teve de aporte financeiro. Mas no futebol, o melhor futebol disparado, muito superior a todos, é do Iviema. O que não torna o Iviema imbatível. Não é que o Iviema é imbatível, não existe time imbatível no mundo. O Leocir já mostrou que tem total capacidade de encontrar questões táticas para superar as adversidades, só que agora ele vai pegar o time mais completo do campeonato. Time que, inclusive, quando estava sem vencer, o Iviema não tinha vencido. A primeira vitória foi contra o Operário, 4-0 em Campo Grande. 4-0 é uma consequência do que foi o jogo, tá, pessoal? Ninguém chega e goleia. Não, é uma consequência das oportunidades, da capacidade, da competência. Eu não acredito que vai ter goleada. Não acredito nisso. Pode ser que aconteça, mas eu não acredito nem de um lado nem do outro. Estou falando 11 contra 11, tá? Porque aí tem um jogador expulso e isso muda o cenário da partida. Agora, em condições normais, o Iviema ganha as 2 partidas e vai ser campeão pela segunda vez estadual. Os 2 times vão representar o estado na Copa do Brasil. Lembrando que o campeão estadual vai ter vaga na Copa Verde e no Campeonato Brasileiro, que seria inédito para o Iviema, né? Disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. Seria algo assim realmente espetacular para a cidade de Iviema, que comemorou muito o retorno à Copa do Brasil, um aporte financeiro importante que já teve esse ano, né? Lembrando que o Iviema não é nem passa perto de ser as maiores folhas do campeonato, né? Se eu não estou enganado, 5º investimento do campeonato do Iviema e uma campanha extraordinária do Douglas Icardi. Arbitragem praticamente impecável do Paulo Vocop, foi muito bem, muito em cima, não há o que dizer. Iviema atropelou o Águia Negra, não deu nem pro cheiro. E o Operário passou com muita propriedade pela Portuguesa. Como eu falei ano passado, e eu não me escondo e nunca me escondi, não teve um ano que eu não tenha opinado quem seria o campeão. Para mim, o campeão vai ser o Iviema. Vou ficar muito surpreso. E aí a torcida do Operário, e o Operário vai ter que fazer uma estátua para o Leocir da Lastra. Com todos os problemas que o Leocir está tendo no campeonato, se o Operário for campeão estadual, tem que fazer um busto para o Leocir da Lastra, porque o trabalho do velhinho está sendo realmente espetacular por todas as adversidades, inclusive correu o risco de demissão. Fernando Blanco trouxe no nosso microfone sábado que caso o Operário não tivesse passado da Portuguesa, e ele mesmo falou no nosso microfone que ele correu o risco de demissão. A probabilidade de trocar o treinador era enorme.
Douglas Ricardo do Iviema era o nome dos bastidores do Operário, caso o time não avançasse a final, né, para a Série D. Tem muita gente falando do Douglas no Operário, principalmente o torcedor. Mas acho que agora ficou claro que o Leocir está tirando leite de pedra pelas dificuldades que teve ao longo do campeonato. Tá certo? 2 grandes treinadores, mas como aqui não tem mimimi, Iviema para mim campeão. E para o bem do futebol, bem jogado, que é o que eu sempre defendo, futebol bem jogado, o Iviema é o melhor futebol do campeonato. Então eu torcerei para que o melhor futebol vença. Não que o Operário não esteja praticando um bom futebol, mas não é do nível do Iviema. Pode ganhar? Claro que pode. Tem condição de ganhar? Tem. Vai ser muito difícil? Vai. Com certeza será muito difícil. Por isso eu estou dizendo, Nelson Antônio, prepara a placa. Você tem que fazer uma placa pro Rafinha pelo golaço e prepara o busto pro Leocir, caso o Operário seja campeão. Total cobertura da grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense ao longo da semana, giro esportivo das 11 à 1 da tarde, música, futebol e cerveja no sábado, uma super cobertura de toda essa grande decisão inédita do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Curta, compartilha, se inscreva no canal, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.